Oi pessoal, vamos continuar a leitura daqui da linhagem de Ínaco. Os filhos de Egito e as filhas de Dânaos. Ali ó, Egípcios, né? E Dânaos. Egípcios teve 50 filhos e Dânaos teve 50 filhas. Dos 50 filhos de Egípcios, ele vai esmiuçar mais a vida de Linceus, vai falar um pouco mais de Linceus. E dos 50 filhos das 50 filhas de Dânaos, ele vai falar mais de Hipermnestra e de Amimone, tá? Tem ali uma união entre Linceu e Hipermnestra, tá? Que vai gerar Abas e Aglaia. Ali a Amimone vai se juntar a Poseidon e vai gerar Náuplios, tá? Vamos lá. Com muitas diferentes mulheres, Egípcios deixou 50 filhos e Dânaos teve 50 filhas. Quando eles depois Egípcios e Dânaos disputaram sobre um reino, Dânaos se tornou, ficou com medo dos filhos de Egípcios e, indo em direção a Atena, né, para fugir para Atena, primeiro ele teve que construir um barco. Dânaos fugiu para Atena. Lá no barco ele pôs suas filhas e partiu. Chegando em Rhodes, ele erigiu uma estátua para Atena Lindian. De lá, de Rhodes, ele veio para Argos. Né? Então, Dânaos chegou em Argos. O rei de Argos naquela época, Gelanor, submeteu o próprio reino dele a Dânaos. Né? Então ele trouxe a terra, Argos, para o seu controle e chamou os habitantes de Dânaos, por causa dele mesmo. Agora, a terra não tinha água, porque Poseidon, irado por Ínaco, né, o pai da linhagem, ter testemunhado que o país pertencia a Hera, ele secou as fontes. Então, Argos estava com as fontes secas por causa da ira de Poseidon. Então, Dânaos enviou suas filhas para buscar água. Buscando por água, uma das filhas de Dânaos, Amimone, jogou uma lança num veado e acertou num sátiro que dormia. O sátiro acordou assustado, desejou ter sexo com Amimone, mas o sátiro teve que fugir quando Poseidon apareceu. E Amimone dormiu com Poseidon. E Poseidon mostrou para ela as fontes em Lerna. Aí ela conseguiu pegar água com a ajuda de Poseidon. Agora, os filhos de Egípcios foram para Argos e chamaram os Dânaos, falaram para os Dânaos deixarem de lado o seu ódio
e pediram para casar com suas filhas. Então os danos foram para Argos, né? Lá se estabeleceram. Os filhos de egípcios foram atrás e pediram para casar com as filhas deles. Os Dânaos não acreditaram nessa confiança dos egípcios, dos filhos de egípcios, e ficaram com ressentimento por eles estarem exilados, mas concordaram com os casamentos e aporcionaram as suas filhas, distribuíram suas filhas. Os Dânaos escolheram a mais velha, Hipermnestra, para Linceus. E Gorgofone para Proteus. Para esses dois, para essas duas, esses dois rapazes eram filhos de egípcios pela sua esposa, rainha Argífia. E para o resto, Bosíris, Encelados, Licos e Daifron, os Dânaos escolheram lotes e escolheram filhas de Dânaos. Filhas de Europa, né? Autômate, Amimone. Amimone também participou desse casamento aí coletivo com os filhos de egípcios, né? Agave, Scaia. Essas quatro foram nascidas de Dânaos por uma rainha, mas Gorgofone e Hipermnestra eram filhas de elefantes. O nome da mulher é Elefantes, não que sejam os animais elefantes. Istrus pegou Hipodameia, Calcodon pegou Ródia, Agenor pegou Cleópatra, Chaitos pegou Astéria, Diocoristes pegou Hipótoi, Alcis pegou Glauce, Alquimênor pegou Hipomedusa, Hipótos pegou Gorge, Euquenor pegou Ifimedusa, Hipólitos pegou Rode. Esses últimos 10 eram filhos de Egitos por uma mulher árabe, e as garotas eram filhas de Dânaos por uma ninfa Hamadríade, que é uma ninfa que vive numa árvore, né? Alguns são filhos de Atalanteia, outros de Foibe, ambas ninfas Hamadríades. Agaptólemos pegou Perene, Cercetes pegou Dorion, Euridamas pegou Fartes, Aigios pegou Minestra, Argios pegou Eurípe, Arquelaus pegou Anaxíbia, Menemacos pegou Nelo. Esses 7 eram filhos de egípcios por uma mulher fenícia, e as garotas eram filhas de Dânaos por uma mulher da Etiópia. Filhos de Egito por Tíria pegou filhas de Dânaos por Mênfis. Esses casais foram feitos porque tinham nomes similares. Cleitos pegou Cleite, Stênelos pegou Stênele, Crisipos pegou Crisipe. Os 12 filhos de Egito, por uma ninfa náiade Caliadne, se juntaram a filhas de Dânaos, filhas que Dânaos teve com a náiade ninfa Polixo. Então, Eurilocos, Fantes, Peristênes, Hermos, Drias, Potamon, Ciceus, Lixus, Imbros, Brômios, Polictor e
Ctônios pegaram as mulheres Autonoe, Teano, Electra, Cleópatra, Eurídice, Glaucipe, Anteleia, Cleodora, Euípe, Erato, Stigne e Brice. Filhos de Egito que ele teve com Gorgo se juntaram a filhas de Danaus que ele teve com Féria, Piéria. Périfas pegou Actaia, Oineus pegou Podarce, Aegyptus pegou Dioxipe, Menalces pegou Adite, Lampus pegou Cipete, Idmon pegou Pelarge. Os seguintes eram os filhos mais jovens. Idas pegou Hipódice, Daifron pegou Adiante, Pandion pegou Calidice, Arbelos pegou Oime, Hipérbios pegou Selaino e Pocoristes pegou Hipéripe. Esses eram os filhos que Egito teve com Efaistine e as filhas de Danaus que Danaus teve com Crino. Essa foi a distribuição dos casais. Muita gente. Quando eles tiveram esses casamentos estabelecidos, Danaus ofereceu um banquete e deu adagas para suas filhas. Essas mulheres mataram seus noivos enquanto eles dormiam, todas menos Hipermnestra, que poupou Linceus, porque Linceus não havia tirado sua virgindade. Nesse relato, né? Então Danaus a trancou e colocou um guarda sobre ela. As outras filhas de Danaus enterraram as cabeças dos seus noivos em Lerna e enterraram seus corpos em frente à cidade. Ao comando de Zeus, Atena e Hermes purificaram as filhas. Posteriormente, Danaus reuniu Hipermnestra e Linceu e deu o resto das suas filhas para os vitoriosos em jogos atléticos. Então, muitas filhas de Danaus mataram os seus noivos, né? Muitos filhos de egípcios, menos Hipermnestra, não matou Linceu porque ele não tirou a virgindade dela. Elas mataram os homens, enterraram, Zeus as purificou, mandou que elas fossem purificadas, né? Posteriormente, Danaus reuniu a filha dele com Linceu e ofereceu as filhas dele para vencedores de jogos atléticos. Vou falar de Náuplius aqui, ó, filho de Amimone com Poseidon. Amimone e Poseidon tiveram um filho, Náuplius, que viveu muito. Navegando sobre o mar, ele lançou fogos sinalizadores que orientaram, guiaram aqueles que apareciam. Não, que guiavam os mortos, né? Quando Náuplius fez isso, ele mesmo morreu. Mas antes de morrer, ele se casou com Climene, filha de Catreus, de acordo com os autores trágicos. Ou com
Filira, de acordo com o autor de Nostoi, ou com Hesíone, de acordo com Cercops. E teve Palamedes, Óiax e Nausimedon. Fala agora de Acrisius e Proitos. Mas antes tem que falar de Abas e Aglaia, né? Abas é filho de Linceu com Hipermnestra. Ele se casou com Aglaia. Linceu governou Argos depois dos Dânaos. Ele teve um filho, Abas, junto com Hipermnestra. Abas e a filha de Aglaia, Abas e Aglaia, filha de Mantineus, tiveram filhos gêmeos, Acrisius e Proitos. Esses dois disputavam entre si já quando estavam no útero. E quando eles cresceram, eles entraram em guerra sobre o reino. Durante esta guerra, eles foram os primeiros a descobrirem escudos. Acrisius derrotou Proitos e o expulsou de Argos. Proitos foi para Lícia, para a corte de Iobates, com cuja filha ele casou. Seu nome era Anteia. De acordo com Homero, ou Estenoboia, de acordo com os trágicos. Ali está Estenoboia. Seu sogro, com um exército de lícios, o levaram de volta para casa, né? Porque ele tinha sido expulso de Argos. O sogro de Proitos o levou de volta para Argos e ele capturou Tírins, que os ciclopes haviam fortificado para ele. Acrisius e Proitos dividiram então a Argólida e a governaram, com Acrisius governando Argos e Proitos Tírins. Eles chegaram num acordo. Proitos conseguiu parte da terra, chamada Tírins, e Acrisius ficou com Argos. Acrisius e Eurídice, filha de Lacedemon, tiveram uma filha, Danae. Danae, que depois, junto com Zeus, vai dar Perseu. Mas isso fica para depois, né? As filhas de Proitos. Vamos falar agora das filhas de Proitos. Olha essas quatro aqui, ó. Proitos e Estenoboia tiveram Lisipe, Ifínoi e Ifianassa. Ele não inseriu, por enquanto, a Megapentes, tá? Falou das três primeiras. Estas filhas, após terem crescido, ficaram loucas, porque, de acordo com Hesíodo, elas não aceitavam os ritos de Dioniso. Os ritos de Dioniso, vocês lembram os bacantes, né? Enlouqueciam aqueles que não aceitavam. Não os aceitavam. Ou uma outra explicação por elas terem ficado loucas, de acordo com a Cusilau, é que elas ridicularizaram a estátua de madeira de Hera. Então Hera pode também tê-las enlouquecido. Após elas terem ficado loucas, elas vagaram pela Argólida. Então, indo em direção a Arcádia,
cruzando a Arcádia e o Peloponeso, elas correram pelas matas em completo abandono. A Lísipe, Fino e Fianassa. Mas Melampus, o filho de Amitaon, e Eidomene, filha de Abas, sendo um profeta e o primeiro a descobrir a cura por remédios e purgações, prometeu curar as mulheres se elas se derem a ele 1/3 do reino. A gente tem que ir para o slide anterior. Melampus, vou repetir. As mulheres estavam loucas no mato, né? Então, Melampus, aqui ó, filho de Amitaon, tá? Aqui é a linhagem do... Ele é da linhagem do... Deucalião, né? Então, Melampus, da linhagem de Deucalião. Melampus, filho de Amitaon, e Eidomene, filha de Abas. Sendo um profeta e o primeiro a descobrir a cura por remédios e purgações, prometeu curar aquelas mulheres se a ele fosse dado 1/3 do reino. Mas Proitos é o pai das meninas doidas, né? Mas quando Proitos se recusou a dar, a ter as filhas dele curadas por esse preço, as mulheres permaneceram ainda mais na floresta, festejando, enlouquecidas. E ainda pior, todas as outras mulheres da cidade se juntaram a elas. Elas abandonaram suas casas, mataram seus próprios filhos e frequentaram o ambiente selvagem. Se tornaram mulheres de Dioniso. Quando essa infelicidade, né, se tornou o tão pior quanto poderia ficar, Proitos tentou pagar o preço que Melampus havia pedido para curá-las, mas Melampus prometeu curá-las quando o irmão dele, Bias, também recebesse a mesma quantidade de terra. Aí o preço ficou mais alto, vai ter que pagar também ao meu irmão. Proitos estava preocupado que se ele então buscasse essa cura, ele ia ficar sem nada, né? Mas ainda seria demandado. Melampus ia pedir ainda mais. Por que não, né? Então, ele consentiu
com a cura nestas condições. Melampus pegou o homem mais forte, o jovem mais forte, e perseguiu as mulheres das montanhas de Sicyon com gritos, e então as inspirou a dançar. Olha a estratégia para chegar nas mulheres de Dioniso. Durante esta perseguição, a filha mais velha de Proitos, Ifnoi, pereceu, mas as outras receberam purificação e retomaram o seu senso no fim. Então, esse ritual, essa busca das mulheres para curá-las, matou Ifnoi, mas curou as outras, purificou as outras. Proitos deu essas mulheres curadas a Melampus e Bias como esposas, né? Sobreviveram duas, foram então ser esposas deles. E depois Proitos teve um filho, Megapentes. Megapentes era filho de Proitos. Teve depois disso tudo ter acontecido, tá? Então a gente volta no próximo vídeo.